É um pretexto bom para chamar à conversa a Catarina Amaral. A Catarina é psiquiatra da infância e da adolescência. É ainda, posso dizer, uma jovem médica e uma jovem mãe. Tem 2 filhos ainda pequeninos. Catarina, boa noite e bem-vinda. Antes de ir a essa questão, porventura, de como é que uma mãe experiencia também o que vai acontecendo a tantos dos que lhe aparecem no consultório, a pergunta era mesmo essa. O que é que tem acontecido mais? O que é que lhe tem surgido mais no consultório? Que tipo de dificuldades é que os pais, designadamente as crianças mais pequenas, encontram hoje? Boa noite, agradecer o convite para estar aqui. No consultório temos de facto visto o agravamento do que tem falado aqui, não é? Perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, agravamento de perturbações obsessivo-compulsivas, porque na verdade está assim a pedi-las, não é? Tudo o que nós tentamos fazer com estes meninos que têm este tipo de perturbações todas as vezes é o que nós estamos a pedir que eles não o façam agora, não é? Por exemplo, os meninos com perturbações obsessivo-compulsivas que algum problema de contaminação, que sempre se pediam para os pais não permitirem que eles lavassem as mãos, desinfetassem, agora pedimos exatamente o contrário. Desinfetem, lavem as mãos, desinfetem as superfícies todas, sejam continuamente em sobressalto. E isto efetivamente é perturbar um bocadinho aqui o problema, porque não podemos ajudá-los a tratarem-se. Nos mais pequenos têm efetivamente surgido problemas mais de concentração, de inquietude, de dificuldade de expressar-se, não é? Porque as crianças mais pequenas têm dificuldade em expressar as suas emoções e é importante nós ajudarmos as crianças com isso. Tentarmos perceber efetivamente qual é a dificuldade que eles estão a ter. Falarmos, é difícil para eles falarem de emoções, não é? Mas se calhar fazermos algum tipo de trabalho, ou desenhos, ou jogar um jogo, ou ler um livro que fale sobre emoções e tentamos que eles se identifiquem com isso, para que nós consigamos perceber de que forma e onde é que estão aqui as maiores dificuldades. Catarina, eu sei que já há estudos sobre isso, mas da sua percepção enquanto profissional, em que idade é que se sofre mais com esta questão da pandemia, do isolamento, do afastamento, da necessidade de ficar em casa? Ou a partir de que idade, se quiser? Sim, eu acho que a partir da idade, ou seja, eu não diria que isto tenha uma questão de idade. As crianças, os adolescentes não são seres que possam ser avaliados individualmente, não é? Então somos sempre partes integrantes de uma família. E eu acho que é muito mais importante termos noção de que as crianças que estão integradas em famílias disfuncionais, com problemas socioeconómicos, violência familiar, de qualquer idade, sofrem muito mais do que crianças de qualquer idade integradas numa família contentora, afetiva, que seja capaz de dar resposta ao que eles precisam, não é? Nomeadamente a família da Tânia, como já foi aqui muito valorizada e muito falada. E, efetivamente, nesta idade, têm aquelas dificuldades que falou dos filhos, mas são crianças que estão bem em termos de saúde mental, não é? Vão tendo as dificuldades de inquietude, não é? Querem ir à rua, querem sair, querem fazer coisas com os amigos, mas o facto dos pais darem um bom exemplo às crianças é muito importante. Serem uma família unida, a mãe e o pai estarem bem, não é? Quando não estão bem, puxam o outro para estar bem. Isso é um grande exemplo para que as crianças também estejam bem, desenvolvendo suas estratégias de resolução de problemas, estratégias de coping mais adaptativas do que crianças menos bem, em famílias que são menos integradoras, menos afetivas. Como sempre na saúde mental, atuar sobre os mais pequenos é atuar sobre os pais também, é isso? Isso não há dúvidas. Atuar sobre os mais pequenos sem atuar sobre os pais não tem resposta. A maioria do tratamento para problemas da infância, de crianças mais pequenas, é exatamente com os pais, não é? Porque a coesão familiar, a capacidade afetiva dos pais, contentora e a capacidade de ajudar as crianças está mesmo nos pais, não é? De perceberem o que é que se passa. Quando falamos de mais pequenos, falamos mesmo de mais pequenos, não é? Assim, crianças pequenas da infância. A maioria dos problemas resolvem-se efetivamente resolvendo a relação, resolvendo aqui com os pais. É lógico que isto gera muito stress em todos, não é? E as famílias que estão em teletrabalho, que estão com os filhos em casa, que saíram de repente, perderam assim o chão e deixaram de ter rotinas, deixaram de ter escola. E eles podem não perceber o que é que está a passar, podem culpabilizar-se, mas então eu deixei de ter escola porque eu tenho culpa. Eu deixei de ir aos avós porque eu fiz alguma coisa de errado. E isso muitas vezes faz com que eles apresentem sintomas de ansiedade e sintomas relacionados com a saúde mental e que compreendidas, se calhar, se lhes explicarmos que a culpa não é deles, há imensas estratégias que podemos usar da Unicef, da OMS,
livros, de e-books, para explicarmos às crianças exatamente o que isto é, não é? Claro que isto já vamos numa segunda fase, se calhar na primeira fase teria sido mais útil. De qualquer das formas, as crianças que não percebiam nada ou que estavam numa fase ainda mais pequena, agora já vão percebendo, e se calhar é importante irmos dando resposta à medida que eles vão desenvolvendo, porque já passou um ano, não é? Uma criança com Só em jeito de conclusão, Catarina, e pedir-lhe mesmo uma resposta telegráfica, ou seja, retomando a primeira pergunta, não lhe têm surgido casos muito diferentes dos que surgiam antes da pandemia, ou verdadeiramente o que tem mudado é às vezes o que se tem de dizer a partir de cada dificuldade que se manifesta? Não têm surgido casos muito diferentes, têm surgido mais casos. Nota-se um aumento da prevalência dos casos de ansiedade, dos casos de perturbações depressivas, não têm surgido casos diferentes, assim que seja estranho de ser visto. Lógico que os fatores de stress são diferentes, não é? Catarina Amaral, agradeço também a vinda ao É ou Não É, em direto, esta noite. Boa noite e muito obrigado por trazer também esta experiência de alguém que trabalha diariamente com crianças designadamente mais pequenas, numa altura em que para elas pode também ser difícil entender este quase ioiô em que se transformou o ficar mais em casa e o poder sair de casa. Vamos sair por